Senhor presidente, nobres parlamentares, nossos expositores, eu sei que é impossível materialmente colocar sentado nessa cadeira, pelo menos, acredito eu, 206 milhões de brasileiros, mas hipoteticamente o faço, sentando nessa cadeira, nessa bancada hoje, para me colocar favorável à extinção total do foro por prerrogativa de função no nosso país. Faço ecos à voz do deputado Rubens Bueno, apoio essa PEC, a PEC 142, porque ninguém pode estar acima da lei. Se a nossa Constituição diz que todos somos iguais perante a lei, também não posso ser favorável que alguém seja um pouco diferente daquele que deve ser igual. Ou seja ele o presidente da República, seja o presidente dessa casa, seja o presidente do Senado ou a presidente hoje do STF. E por que digo isso? Porque se nós vamos nessa linha, na defesa de que alguns são um pouco menos diferentes de todos os iguais, nós vamos estar hoje blindando, por exemplo, um presidente denunciado. O ano passado, por exemplo, votamos aqui as 2 denúncias apresentadas contra o presidente Michel Temer, a quem nutro respeito institucional. Quem me conhece sabe que sou muito respeitoso como parlamentar e respeito às instituições, respeito à instituição da presidência da República, mas nós temos um senhor denunciado 2 vezes sentado naquela cadeira. E agora com várias denúncias correndo, a mídia mostrando com fatos e mais fatos, dinheiro. Agora, o que eu li hoje, por exemplo, um suposto mensalinho de 340 mil reais, não sei em qual ano, e é disso que nós estamos falando. Nós vamos proteger a instituição da presidência ou vamos proteger aqueles que se sentam nas cadeiras? Nós estaríamos falando de um outro presidente dessa casa, por exemplo, já denunciado, com inquérito. Nós estaríamos falando do presidente do Senado, Eunício Oliveira, que aí não preciso nem entrar em muitos detalhes, para não perder tempo. Nós estaríamos falando de proteger essas pessoas. Eu estaria votando aqui uma PEC para proteger Eunício de Oliveira, proteger Temer, proteger Rodrigo Maia, e ainda que, claro, respeite profundamente a presidente do STF, para proteger a ministra Carmen Lúcia. Por que eles são tão diferentes daqueles todos outros brasileiros, 206, quase 207 milhões de brasileiros? Por que eles são diferentes, por exemplo, desse parlamentar que fala, legitimamente eleito, e abro mão? Eu não me elegi, sou deputado de primeiro mandato, não me elegi para correr atrás do foro, como foi dito aqui pelo representante da Polícia Federal. Não preciso do foro. Claro, apesar das bandeiras que defendo, luto contra a agenda LGBT, contra a agenda da cultura de morte, de aborto, sei como é difícil defender essas bandeiras e enfrentar muitas vezes essas militâncias, e sei que o foro, nesse caso, o foro prerrogativo de função, me dá uma blindagem para poder defender essas bandeiras que defendo aqui dentro, mas não por crime. Não entrei aqui para buscar uma blindagem para cometer crime comum, ou seja lá o crime que for, seja ele institucional, como foi dito aqui, funcional, seja o que for. Eu abro mão dessa prerrogativa, porque se todos nós somos iguais perante a lei, que sejamos iguais perante a lei. Eu vou nesta linha. Eu votarei, e se não for possível que o nosso relator trabalhe no texto a extinção total do foro, apresentarei emendas, eu vou brigar até o final, junto com o deputado Rubens Bueno, que falou, me antecedeu, para que seja extinto o foro para todas as pessoas no nosso país. Sejam eles juízes, sejam eles promotores, procuradores, parlamentares, senadores, deputados, presidente da República, governadores, vereadores, deputado estadual, todos. Que cada um cumpra com os seus compromissos. Aqui foi dito, se eu não me engano, pelo presidente da JUF, ou pelo presidente da Anamata, me desculpe, agora não me recordo, sobre o caso Bill Clinton, não é? Presidente da República. Num caso, se você vai olhar para o que hoje a gente vive no Brasil, um caso banal. Banal. Um crime, claro, que tem o seu contexto moral, mas um crime banal diante de bilhões que foram roubados da Petrobras, por exemplo. Bilhões. Bilhões que foram roubados do Postales, do Correio, de trabalhadores. Aí você vai ver um presidente sendo condenado por um crime sexual. E no Brasil, o presidente fica blindado por um bando de deputados nessa casa que, o ano passado, votaram para blindar o presidente. Por denúncias pesadíssimas, com vídeos, com áudios, com mala correndo para lá e para cá. A gente vê, meus amigos, malas com
com um valor total de 51 milhões de reais, nós vimos no ano passado. E aqueles que estão sendo acusados ainda continuam deputados. Ainda continuam deputados. E aqui eu estou puxando, aqui, como foi dito pelo deputado Rubens Bueno também, para nós, a responsabilidade nossa primeiro. Eu não vou ficar apontando para juízes, não vou ficar apontando para procuradores, que sabemos que sim, que tem muitos ali que também deveriam estar na cadeia, porque cometem crimes. Sabemos que na Polícia Federal tem, há pouco tempo a gente viu o tal do japonês aí, né? Que gostava de aparecer arrastando gente lá para a cadeia e estava envolvido em vários crimes lá na fronteira, onde atuava há algum tempo atrás. Inclusive, parece que foi preso depois e depois solto, enfim. Então, em todas as instituições, tem vagabundo, tem ladrão, tem criminoso e tem que ir para a cadeia, seja ele de gravata, seja ele de colarinho branco, de toga, ou do Ministério Público, ou promotor, seja lá o que for. Então, diante disso, aí vou na linha do que foi colocado aqui pelo representante dos policiais federais. A população brasileira está enojada conosco. Conosco, agora eu coloco todos nós, agentes públicos, conosco. Está enojada. Ou nós fazemos alguma coisa efetiva, e aí o nosso relator tem nas mãos essa arma poderosa que vai ser esse relatório, para nós mostrarmos para a sociedade brasileira que nós vamos aliviar o mínimo possível esse asco que a população hoje tem com os agentes públicos no nosso país, ou então nós vamos terminar essa legislatura, reeleitos ou não, para aqueles que vão para a reeleição, com a grande mácula para a nossa vida, nós vamos levar na costa esse peso de que fomos aqueles que demos as costas para a população, mais uma vez, quando a gente poderia fazer o mínimo, que era aliviar o fardo do nosso povo tão sofrido, tão cansado, tão humilhado, tão roubado no nosso país, e que nós, parlamentares, e aí concordo com o nosso relator, aí já não tem que ter pressa, o que tem que fazer é o que tem que ser feito, da forma mais correta possível, incisiva, para acabar de vez com o problema. Aí, se a gente tiver que protelar, infelizmente, pelo texto do Senado, paciência, mas que se resolva o problema, porque a população brasileira não aguenta mais esse escárnio, que nós, agentes públicos, e infelizmente eu sou obrigado a me colocar, porque hoje eu sou um agente público, luto para não ser aquele que cria esse asco, esse nojo na população, mas infelizmente estou dentro dessa casa, e essa casa é alvo das mais pesadas maldições do nosso povo. Se tem um lugar que onde recai maldição, é esse lugar onde nós estamos. Nem é tanta Polícia Federal, não, os magistrados. Na verdade, o povo não conhece muito bem os bastidores da magistratura, do judiciário. Porque se conhecesse um pouco mais também, teria tanto asco quanto tem dessa casa. E outras instituições. Mas, infelizmente, a mídia gosta de mostrar muito aquilo que acontece no Legislativo e no Executivo. Então, nós somos alvos de uma maldição pesada da população, que, infelizmente, muitas vezes também se deixa levar por aquilo que a mídia mostra, e nem sempre é a verdadeira realidade que se vive daquela situação, como o nosso relator muito bem colocou com relação, por exemplo, aqui às denúncias e tudo mais. A gente sabe que existe um espetáculo muito grande por parte da mídia, porque, infelizmente, na cultura brasileira, o que vende é desgraça. Mas, no fundo, a verdade é essa mesmo. E a gente tem que lutar contra isso. Então, relator, já coloco aqui a minha total disposição para nós votarmos esse relatório, para extinguir, da minha parte, faço voz mais uma vez com o deputado Rubens Bueno, para extinguirmos totalmente o foro por prerrogativa de função no nosso país. Tenho plena certeza que essa é a vontade da população, e eu estou aqui para representar o nosso povo. Não estou aqui para representar o corporativismo dessa casa, que é pesado, e já denunciei isso tantas vezes dentro dessa casa, esse corporativismo nojento que existe nessa casa, que blinda bandidos criminosos nessa casa, mas que, infelizmente, não é diferente do judiciário, da magistratura, e não é diferente também, infelizmente, das corporações policiais. A gente tem que combater isso, e nós temos esse grande instrumento, e já parabenizo o nosso relator por estar à frente desse projeto. Conte com esse deputado para nós extinguirmos de forma total o foro no nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.